continuidade às nossas entrevistas aqui no canal do YouTube, o nosso convidado de hoje é o desembargador Ramon de Medeiros Nogueira. Obrigada, desembargador, por aceitar o nosso convite. Entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Antes de se tornar desembargador, ele atuou como advogado e veio a tomar posse no Tribunal de Justiça em 2016. Desembargador, o senhor trabalhou como advogado. Queria que o senhor contasse essa história antes de se tornar desembargador e como é que daí sim surgiu na sua vida se candidatar e concorrer ao cargo de desembargador. Muito boa tarde, é uma satisfação participar dessa entrevista. E, na verdade, eu sempre tive a vontade de ser advogado. Quando eu estava acho que na 8ª série ou no primeiro ano do ensino médio, fiz um teste vocacional que saiu lá como resultado a persuasão. Então, a partir disso, eu entendi que eu era uma pessoa que poderia me tornar advogado. E também tive meu pai, que é da carreira jurídica, foi promotor, procurador de justiça, e a partir disso entendi. Então, assim, desde muito cedo eu quis ser advogado e achei que levava jeito para isso. E então fiz a faculdade e na época também as carreiras jurídicas passavam por uma crise em relação aos vencimentos, havia uma dificuldade muito grande ali nos anos 90, de modo que meu pai falou para mim: olha, Ramon, se você conseguir ir para a iniciativa privada e conseguir ter sucesso na advocacia, você vai indo, porque hoje as carreiras jurídicas estão muito difíceis, os salários muito achatados, enfim. E a partir disso eu comecei a advogar e me senti bem na advocacia. A gente conseguiu construir uma história aí de bastante êxito na advocacia e como eu acho que a grande maioria do pessoal já sabe, eu fui durante 15 anos sócio na advocacia do Dr. Carlos Vitor Maranhão de Loyola, que foi uma pessoa que por 27 anos foi magistrado aqui no Paraná, né? Correu todo o interior, foi presidente do Tribunal de Alçada e depois veio ser desembargador. E ele sempre falava para mim: olha, Ramon, se você... se tivesse sido advogado antes de ter sido juiz, eu acredito que eu teria sido um juiz muito melhor do que eu fui. Então você, com a tua experiência de advogado, um dia você pode vir a ser juiz. Mas quis o destino também que ele não pôde estar aqui para ver o meu ingresso no Tribunal de Justiça, porque ele faleceu no ano 2011. Mas eu levei sempre muito em consideração aquelas palavras dele: olha, eu acho que você poderia ser um bom magistrado, enfim, você leva jeito, você reúne, até disse isso por ocasião da minha posse, você reúne duas características que eu reputo importantes, quais sejam a coragem e o bom senso. Então, a partir disso que é um pouco da minha história aí, dessa transição, né, da advocacia para a magistratura. Quando o senhor atuava lá como advogado, o senhor tinha uma área em específico ou o escritório tratava de áreas gerais aí, né? Porque a gente sabe que tem os escritórios que tratam de todos os temas. O senhor tinha uma área em específico? Na verdade, eu, por influência do professor que eu tive na faculdade, o professor Marcelo Justin Filho, muito por influência dele, eu segui nesta área de direito comercial, que depois, hoje, ela se convencionou chamar de direito empresarial. E o direito empresarial, ele na verdade, é um ramo do direito que acaba atendendo os interesses, toda essa gama de interesses das empresas. De modo que a gente, quando está ligado a este ramo do direito, você acaba fazendo focado na área privada, mas atende o empresário em vários ramos do direito. De modo que, eu acho que, falando de direito empresarial, eu poderia explicar aí a área principal que eu atuei por mais tempo na advocacia. Essa experiência na advocacia, desembargadora, até o senhor mencionou isso há pouco, lhe ajudou muito para estar aqui hoje, sentado na cadeira de desembargador. E como é que surgiu isso, concorrer, né, para uma carreira de magistrado pelo 5º Constitucional, que foi, o senhor entrou pela OAB, né? Conta um pouquinho desse processo para a gente. Como é que surgiu essa vontade? Eu sempre me interessei, assim,
eu advoguei muito no tribunal, então me interessei por esta rotina do tribunal, pelo andamento aqui das questões em segundo grau. De modo que, em algum momento, e acho que a tua pergunta é muito feliz, em algum momento a pessoa sente que está na sua hora de poder contribuir com o Poder Judiciário. E, de fato, é uma transição bastante abrupta, né? Porque de uma hora para outra você deixa de ser advogado, um cidadão, um profissional liberal, que tem relacionamento com várias pessoas, enfim, que tem que conquistar e manter seus clientes, para de repente estar aqui como eu estou hoje, desde cedo aqui no gabinete, trabalhando, despachando os processos, decidindo questões relevantíssimas, e digo para os meus assessores aqui diariamente, às vezes você tem um processo de um valor econômico não muito expressivo, a vida da pessoa ali... Trazendo para uma linguagem bem coloquial, desembargador, antes o senhor exercia a função de pedir, hoje o senhor está exercendo a função de decidir. Fazendo um paralelo entre as duas, o que o senhor me diria? O que é mais difícil? É o pedir e pedir bem, saber pedir, ou o decidir e decidir exatamente consciente, com toda aquela certeza que você está fazendo melhor? Traça um paralelo para quem está nos assistindo justamente dessa situação, e o senhor passou por isso, né? De sair do pedir para o decidir. Quando você pede, como você mencionou, você tem que pedir corretamente, né? Às vezes, um pedido exagerado, e a gente se depara com isso diuturnamente, um pedido exagerado põe em risco até a parte boa do pedido. Então, tem uma parte que ele tem direito, mas ele pediu tanto que a gente começa a olhar, mas será que tem direito? Então, porque o processo decisório ele é um processo complexo. Então, às vezes, alguns detalhes que estão ali no pedido, eles podem se voltar até contra quem está pedindo. Então, pedir não é fácil, pedir corretamente, pedir de maneira justa, às vezes abrir mão até de uma parte do pedido que você poderia até ganhar, mas você abre mão porque não tem a melhor prova ou eventualmente não vai conseguir demonstrar. Isso gera também uma relação de confiança em quem vai decidir. Ele sabe, olha, esse advogado faz pedidos justos, faz pedidos razoáveis, né? Então, há um talento no pedir, né? E há um talento também no decidir. A gente leva em consideração uma série de questões, uma série de detalhes, né? Nós sabemos, desembargador, que o senhor também atuou como professor. Conta um pouquinho dessa experiência acadêmica e o que isso traz também hoje no dia a dia do desembargador. O que facilita no trabalho aqui da Justiça esse outro lado de experiência atuando aí na área acadêmica? Exatamente. Eu, por 10 anos, eu fui professor da Unicuritiba, inclusive hoje eu sou professor licenciado, e, de fato, o magistério, ele dá uma outra visão, tanto para o advogado quanto para o magistrado. Uma visão de que, primeiro, nós temos que estar atualizados diariamente, e isso já era importante no tempo que eu dava aula, é muito mais importante hoje, que as coisas se alteram imediatamente, rapidamente. Então, e por 2 anos lá na Unicuritiba, eu tive a satisfação e a honra de ser chefe de departamento de direito privado. Então, havia 60 professores, quase 60 professores que respondiam para mim. Então, isso gerava toda sorte de problemas, enfim, uma série de situações complicadas. Mas esse cargo de gestão que eu tive na Unicuritiba me ajudou muito no trato com as pessoas, né? Liderar pessoas, a gente tinha objetivos, tinha metas. Eu acho que isso me deu também uma capacidade grande de trabalhar com pessoas, conhecer as adversidades, conhecer a característica das pessoas. Então isso me ajudou muito, seja no trato com os alunos, seja no trato com meus colegas, seja no trato com os professores do nosso departamento. Então isso me ajudou muito. E afora essa questão de o magistério, tudo isso te obriga a estar sempre atualizado, foi algo que eu mantive na minha vida desde então. Esta leitura, esta atualização e esse estudo, eles são uma constante na vida, tanto do advogado, quanto do professor, quanto do desembargador. O desembargador, talvez até com muito mais responsabilidade tem que haver esse estudo, porque
A gente aqui, nós não temos compromisso com o erro, mas a gente não pode errar, né? Como disse há pouco, a gente decide aqui a vida das pessoas, questões relevantíssimas, então a gente tem que ter um índice de erro aí muito pequeno. Teve outras experiências que o senhor teve antes de ingressar aqui na carreira de magistrado, né? O senhor trabalhou na Sanepar, também na Assembleia Legislativa. Conta um pouco dessas outras áreas. O que agrega de experiência essa passagem por outros poderes, né? Por exemplo, o legislativo. Foram experiências também espetaculares na minha vida, né? Eu costumo dizer, quando me apresentei como candidato ao Quinto Constitucional, eu dizia que eu acho que poderia ser desembargador porque eu tinha feito na vida um pouco de tudo. Então, tanto a experiência na Sanepar, nós tínhamos lá na época quase 40 advogados que respondiam para o diretor jurídico, e havia lá umas 20 mil causas, tivemos vitórias muito importantes. Eu costumava dizer que na Sanepar eu tinha que dar 120% do meu conhecimento e do meu relacionamento e do meu esforço para conseguir gerir o que havia lá. E a Assembleia Legislativa também, ter sido procurador-geral da Assembleia, que é um poder, né? O poder legislativo estadual, a chamada Casa do Povo, foi um momento incrível também. Nós tivemos lá situações, digamos assim, de bastante tensão no período que eu fui procurador-geral da Assembleia, mas graças a Deus e com esforço também de toda uma equipe maravilhosa que eu tinha lá na Assembleia, nós conseguimos superar ali momentos muito difíceis, né, que a Assembleia passou, e graças a Deus nós conseguimos superar, enfim, e também tentei deixar por onde passei um legado aí de bom relacionamento com as pessoas, de entender as pessoas e tentar sempre praticar o bem. Tem alguma história que o senhor lembra ao longo da sua carreira, mesmo sendo advogado ou hoje na carreira de desembargador, de magistrado, que lhe tocou, que o senhor lembra e sempre pensa naquela situação, puxa, é verdade, já aconteceu isso comigo, isso serve de exemplo na minha vida, eu sigo isso? Eu sempre cito um caso de um professor bastante conceituado, com doutorado na Alemanha, enfim, uma das pessoas que mais entendem alguma coisa relacionada à física quântica, alguma coisa assim. E ele, por indicação de alguém, ele procurou o nosso escritório, porque ele tinha comprado uma casa de um pastor amigo dele, e esse pastor, ele, me lembra até o valor, a casa custava 260 mil reais, ele tinha pago 200 mil reais, faltava pagar 60 e o pastor não tinha entregue a casa para ele. E quando a gente olhou o instrumento de contrato que ele fez, a gente orientou a ele, o doutor Carlos Vitor e eu orientamos a ele, olha, não adianta você entrar com essa ação, porque você vai gastar um dinheiro aqui com honorários, com custas, com perícia, e que não vai compensar, não sei se você vai conseguir receber essa casa, porque isso aqui tem quase um problema de um golpe que você tomou. E a gente, né, muito na boa fé e naquela definição de que o advogado é o primeiro juiz da causa, porque você tem que fazer esse filtro justamente para você poder ter chance, aqui, voltando àquela tua situação do pedir, que você mencionou há pouco. Então, a gente pegou e falou para ele, olha, a gente não vai aceitar a tua causa. Ele falou, olha, então tudo bem, eu vou procurar outros profissionais e tal, e ele partiu assim. Passado 40 dias, 30 ou 40 dias, ele voltou ao escritório e falou, olha, eu preciso fazer uma reunião com vocês dois, mas tem que estar vocês dois presentes. Daí eu disse, poxa, tudo bem, o que será que ele vem falar? Será que vem eu dizer que conseguiu fazer um acordo com o pastor, porque até as pessoas da igreja estavam tentando mediar lá uma solução consensual para aquela situação. Ele retornou e falou o seguinte, olha, nós fizemos uma oração muito forte lá em casa, esta noite, noite passada, e oramos toda a nossa família, porque é uma situação dramática, só que é um sonho de uma vida, que a gente queria comprar uma casa,
e compramos essa casa do pastor, porque era uma casa maravilhosa, que atendia nossas necessidades, e a gente fez uma reza muito forte, e aí o inusitado é justamente isso, colocamos o nome de 3 escritórios dentro de um copo, e pedimos que Deus nos indicasse qual escritório que deveria patrocinar aquela ação para nós. E eu estou vindo aqui para dizer para vocês que Deus me orientou que o escritório que tem que assumir essa causa é o de vocês. E nós, né, num misto de emoção e incredulidade, porque é uma pessoa super qualificada, mas também com uma ligação religiosa muito forte. Ele nos disse, tem que ser o escritório de vocês. Daí ele foi embora, a gente falou, vamos dar uma pensada. Falei para o doutor Lola, desse jeito aí, eu acho que não vai ter como a gente recusar a causa dele. Ele, tá bom, amor, então vamos fazer, dar uma estudada e tal. E em 30 dias a gente recuperou a casa para ele conseguiu morar na casa, depois a gente conseguiu averbar a casa para ele, e ele teve uma vida com a família dele maravilhosa. Depois ele foi coordenador de curso, um cara assim, uma pessoa sensacional. E ele então... Ele tinha uma admiração, assim, quando ele ia no escritório, ele tinha quase uma devoção a gente, porque ele imaginava que nós éramos emissários de Deus na solução daquele problema. Então uma história que eu revelo aqui, que inclusive está escrita, essa mesma história está escrita no livro de memórias do Dr. Carlos Vitor Maranhão de Loyola. Depois do falecimento dele foi feito um livro e eu escrevi uma história, e escrevi essa história porque me parece, como você mencionou, marcante, que só a advocacia, né, proporciona você ouvir uma história dessa, e ele, né, pegou forte na nossa mão e falou, olha, vocês são os emissários de Deus para resolver essa situação. Não, e assim, coincidentemente, eu poderia dizer, ou com a ajuda dele, deu tudo certo. Em 30 dias a gente conseguiu. Então, assim, para ele ficou absolutamente claro que o poder da fé, o poder da religião é, de fato, devastador. Desembargador, agora a gente falando um pouquinho já bem na esfera pessoal. Quem é o desembargador Ramon? O que ele gosta de fazer quando não está trabalhando? O que ele realiza fora aqui do gabinete? Veja, eu sou uma pessoa que gosto muito de estar com a minha família, gosto muito de estar com meus amigos, e aí disso decorre algumas paixões aí eternas, tal como exemplo o futebol, né? O futebol é uma coisa que me acompanha aí desde os primeiros passos, então tenho aí até com algum êxito que já está acabando, porque a idade já está chegando, disputado aí alguns torneios pela Mapar aqui, disputei também muitos torneios quando advogado. Eu gosto muito da música, né, e sempre já, por exemplo, eu vou revelar um negócio que ninguém sabe, eu já toquei piano, por exemplo, no Teatro Guaíra. Então meu pai investiu muito na gente, na música, no tênis, eu gosto muito de jogar tênis, enfim, ele investiu então a gente tocava flauta, por exemplo, nós temos uma apresentação, minha irmã tocando piano e eu e meu irmão tocando flauta no Teatro Guaíra. Isso eu nem morava em Curitiba, isso foi em 1982, eu acho. Eu tinha lá meus 9 anos. E depois, há uns 5 anos, eu comecei a gostar do violão, achei que era uma... Mas eu não sou um bom artista musical, assim, eu gosto mais de ouvir, né? Mas gosto de saber cifras, pelo menos, enfim, tocar algumas músicas, enfim. Falando um pouquinho do violão, é o instrumento que o senhor usa para relaxar? Por exemplo, depois de um dia cansativo de trabalho, é uma das coisas que o senhor gosta para relaxar? O violão é assim, eu fico olhando para ele, às vezes ele fica olhando para mim e tal, mas eu toco até menos do que eu gostaria, sabe? Eu acho que se eu me dedicasse um pouco mais, eu já estaria num nível melhor. E eu tenho muitos amigos músicos, assim, músicos amadores, então eu costumo dizer isso aqui no tribunal também, quando tem gente mais graduada que eu prefiro ficar quieto, né? E nós conversamos hoje com o desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, aqui no canal do YouTube. Agradeço a sua participação, desembargador. Até uma próxima. Eu que agradeço, aí foi uma satisfação e parabéns por esse projeto aí, muito, muito bonito e muito interessante.
Obrigada. E até a próxima entrevista.